Hoje nós começamos a semana falando de situações que acontecem dentro das nossas casas, né? Que são aquelas palavras mal faladas, atitudes que às vezes machucam, e isso acaba virando um trauma, não é? Às vezes você tem reações e atitudes que você nem sabe por que você tem, não é? Às vezes você acaba de reagir diante da situação, fala, meu Deus, mas o que aconteceu comigo? Por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Tem coisas que são desconhecidas, porque fazem parte de alguma marca interior dentro do nosso coração e daquilo que vivemos lá na infância e que reflete até hoje na nossa vida. Chamamos a doutora Roseli, que já está aqui juntinho com a gente. Uma alegria te receber sempre, viu, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, viu? O assunto de hoje é muito interessante, porque muito mesmo. São situações que a gente vive, né, doutora, que a gente desconhece e pode ter vivido lá no ventre materno. Sim, além, né? São os pesos, as cargas que também nós trazemos dos nossos antepassados. É a psicogeneograma e dentro dessa visão mais sistêmica, mais abrangente, que nós vamos poder trazer esse assunto. Tá certo. Vamos aqui para o nosso bate-papo para a gente entender melhor do que a gente está falando, né? O que é vivências, como é que funciona tudo isso, como é que acontecem os traumas familiares, né? A partir de quando eu posso dizer que eu já estou sofrendo um trauma familiar? Explica para a gente, doutora. Então, o trauma, ele tem vários conceitos, né? E várias também teologias. Mas, especificamente, nós vamos tratar sobre o que traumatiza um sistema familiar. Porque a família, ela é um sistema complexo, né, de relacionamentos profundos, afetivos. E existem vários métodos dentro da psicologia que tratam sobre a questão da nossa herança genética, né, a transgeracionalidade que nós recebemos, que nós herdamos, não só aspectos físicos, biológicos, genéticos, mas também aspectos de herança psicológica. Porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? Nos traços físicos, a gente fala, esse olho é do meu bisavô, que tinha um olho igual a esse, né? Isso. O cabelo saiu loirinho, igual o da avó. Isso. Mas a gente não pensa nas coisas interiores, que elas também vêm. Exatamente. Então, todas as experiências, tanto positivas quanto negativas, tanto de alegria quanto de dor, né, são armazenadas no inconsciente dos familiares e é transmitido de geração para geração. Isso a gente já evidencia há muito tempo, né, através de vários trabalhos que a gente desenvolve, mas é interessante que ainda não se havia levado um modelo para uma pesquisa em laboratório. E atualmente existem pesquisas em laboratórios que realmente demonstram que os traumas são passados mesmo de uma geração para outra. Que tipo de traumas? Vamos citar alguns exemplos para as pessoas entenderem em casa do que a gente está falando. Por exemplo, um bisavô, por exemplo, que não se relacionou bem no matrimônio. Isso pode vir passando de gerações? O que seria? Então, os principais traumas que nós localizamos, né, que podem ser transmitidos, está relacionado com separações de casais, imigrações, pessoas que vieram de outros países, imigraram, né, abortos provocados, também pode gerar trauma de família, né? Segredos de famílias, por exemplo, quando abandona-se alguém, quando teve suicídio ou homicídio, né? Situações onde as pessoas fugiram de guerra, viveram em guerra, né? Desonras, abusos, né? Faz toda uma categoria que traumatiza, então, o sistema, porque age como se fossem ondas, atingindo toda a consciência do grupo. Agora, como que uma situação, como eu citei ainda há pouco, de um relacionamento matrimonial pode atingir uma geração de agora?
não é? É a pessoa que viveu lá atrás, como é que isso pode me atingir hoje? Então, existem vários mecanismos inconscientes que a gente está realmente descortinando como isso é transmitido, né? Por exemplo, através da dor do próprio filho, que absorve o impacto da separação dos pais, né? E isso há uma transformação que a epigenética está demonstrando que os nossos genes, o nosso DNA é susceptível às mudanças do ambiente. Então, o próprio estresse vivido pelos filhos, quando há uma separação de pais, né, que foi muito grave, que foi muito dolorosa, que foi muito sofrida, que foi muito agressiva, vai gerando uma transformação já até no gene, né, e que fica gravado nessa memória e posteriormente ele vai, uma vez que se casa, a experiência do impacto, né, de separação, o medo, o temor, a ansiedade, né, vai gerando também um outro quadro que poderá, então, também trazer uma influência no próprio relacionamento desse filho, quando ele vir a se casar. Ele não vai saber lidar com a situação, né, porque ele já teve um modelo, uma experiência anterior e ele não vai provavelmente ter uma competência para lidar com um conflito conjugal. E existe uma outra dinâmica também no inconsciente, que é o seguinte, que quando o filho vê a infelicidade dos pais e o filho é muito leal ao sentimento dos pais, geralmente os filhos também se auto-sabotam. Eles também, inconscientemente, dizem, eu não posso abarcar uma felicidade, eu não me permito, porque meus pais também não puderam ser felizes. Então, há um auto-boicote. E isso vai sendo transmitido de geração para geração. Interessante, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem fixar no relacionamento. Sim. Pode ser situações como essa. Sim. E a pessoa não sabe disso. Sim. Eu conheço uma família, por exemplo, né, que a gente trabalha, e são em 11 irmãos e as mulheres todas são separadas, só 2 que mantêm um relacionamento, mas ainda não mantêm num relacionamento tranquilo, digamos, né? E os outros irmãos, homens, também todos separados. É uma família grande, né? De 11 irmãos e nenhum deles foram felizes no matrimônio. Olha só. Né? E são situações que vêm lá de trás. De gerações. De gerações. E que você não sabe, muitas vezes não se fala sobre não isso. Se fala. Você acaba criando um sentimento de culpa, porque você não consegue lidar bem com os relacionamentos sem saber o que está acontecendo de fato. Dentro da psicologia, existe, eu posso chamar de método. Chamado vivências. Não é? Que tem como objetivo trabalhar as famílias. Isso. É isso? Explica pra gente um pouquinho. Eu que denominei vivência terapêutica familiar sistêmica, porque ela deriva de vários outros métodos, principalmente o método da constelação familiar, né? Que é um método maravilhoso, que também vem de outras abordagens psicoterapêuticas, né? E foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi padre jesuíta, ficou durante muitos anos trabalhando, né, como sacerdote. Depois ele começou, então, a desenvolver esse método terapêutico, onde se trata de sintomas, de problemas, sintomas de pessoas que estão relacionados com a história familiar desse paciente. Então, a vivência terapêutica, que eu acabo denominando, é para simplificar, né? O próprio nome, o que seria uma constelação, é uma vivência terapêutica. E nós realizamos, então, esse trabalho, né? E, através desse trabalho, nós conseguimos identificar onde está o emaranhado, onde está o núcleo de sofrimento, de dor dessa família e que reflete num determinado sintoma do paciente. Porque o que se descobriu? Que muitos dos sintomas dos pacientes estão relacionados com a história familiar desse paciente. Então, esses traumas de família, esses fatos, né, que levaram a desenvolver toda uma desordem dentro do sistema de família. E aí, Bert Hellinger identificou que existem ordens dentro do sistema.
assim como todo o sistema precisa estar ordenado, né? Que nem o sistema solar precisa estar ordenado, o próprio sistema tecnológico, a gente precisa de uma ordenação. Cada sistema tem a sua própria ordenação. O sistema familiar tem as suas próprias ordenações. Quando se quebra essas ordenações de ordem, né, gera-se uma desordem no sistema. Essa desordem é que a gente identifica como desencadeadores de processos de sofrimento, dores, separações, vítimas, agressores, né, por quebra dessas ordens. A gente tem uma participação da Alessandra Reis, e ela está perguntando o que pode causar, né, na cabeça, na vida da pessoa, pelo resto da vida, se esses traumas não forem trabalhados. Então, o que a gente identifica é que as pessoas que carregam muito traumas de seus antepassados, e elas ficam presas, elas não conseguem fluir na vida. Geralmente elas não têm um sucesso em relacionamentos, elas fracassam em relacionamentos familiares, em relacionamento conjugal, elas fracassam em conseguir estabilidade de emprego, às vezes não conseguem manter-se num estudo, num trabalho, né? Nas mais diversas áreas da vida dela, ela sente que existe algo que impede dela fluir, impede dela crescer, impede dela se deslanchar, impede, na verdade, dela viver plenamente. Então, a gente observa que as pessoas que trazem, né, histórias difíceis das suas famílias de origem, geralmente elas assim, trazem um peso que elas não entendem, que tipo de peso é esse que elas carregam. Elas sentem que não é dela, da vida dela, da história pessoal, desde o momento que ela começou a existir dentro, né, da barriga da mãe e até os dias atuais. Então, nós vamos identificando que esses pesos, né, vêm através dessa herança psicológica, né, que nós identificamos com os mais variados sintomas, às vezes sintomas físicos, orgânicos, às vezes sintomas psicológicos, como transtornos, fobias, né? Fobia é muito comum, medos, o próprio transtornos de ansiedade, a depressão é muito recorrente. A gente observa, assim, como que o fenômeno, né, a doença da depressão, ela vem mesmo de várias gerações, atingindo famílias, né, familiares. É curioso saber que, por exemplo, a depressão pode ser um trauma hereditário, que você desconhece isso, né? Sim. Talvez sua mãe não teve, mas alguém da sua família, né, o seu avô, lá para gerações passadas. Geralmente está relacionado com perdas, né? Com perdas, com mortes violentas, com situações onde alguém foi abandonado, onde alguém não teve um lugar na família, né? Então, a dinâmica que atua no inconsciente de cada membro da família é que vai levar aquela pessoa a ter uma sintomatologia naquilo que ela tem de mais predisposição. A gente já recebeu várias vezes aqui a Márcia Ribas, né? Não sei se você recorda dela. Inclusive, ela lançou um livro, né? Olhar ao Avesso. Ela já veio aqui contar a história dela. Esse livro maravilhoso que tem feito um bem enorme para a vida de muitas pessoas, porque ali no livro ela conta o desafio que foi dela perder 40 quilos, não é? Com reeducação alimentar e também com ajuda como essa, né? Que a doutora Roseli está falando aqui para a gente. Ela participou também do Vivências e ela vai testemunhar para a gente o que foi para ela participar dessa terapia. Vamos juntos. O que me levou a buscar a vivência terapêutica foi o convite de uma amiga minha. Eu a conheço há muito tempo já, hoje ela é psicóloga e ela sabe dessa sede que eu tenho de me ver com um pedacinho a mais a cada dia. Eu sempre gostei disso, de me buscar, de saber um pouco mais sobre mim, de saber onde é que eu posso chegar, o passo além que eu posso dar hoje. E é uma busca assim constante e que me abre um horizonte enorme. Ela, sabendo disso, soube do evento, na verdade ela estava até na organização do evento. Me passou um WhatsApp: Márcia, vai ter um evento assim, assado, você se interessa? Eu falei: nunca ouvi falar disso. Aí fui perguntando para ela, falei: olha, como é que funciona? Como
como era um convite vindo dela, e é uma pessoa que eu confio demais, eu falei, bom deve ser. Mas mesmo assim, eu sou curiosa, eu queria saber como é que funcionava. Ela falou assim, olha, faz e eu tenho certeza que você vai gostar. Aí fui, sem pensar duas vezes, né? E eu realmente gostei muito. Eu achei uma coisa assim muito simples, de uma simplicidade assim fenomenal, mas de uma eficácia enorme. E eu sempre gostei de tudo que está ligado à psicologia também, né? Até eu tinha vontade de ser psicóloga, essa vontade passou depois. Mas eu me encantei com o processo. Sério, foi um marco na minha vida, com certeza. Dentro do processo terapêutico, eu me descobri sim, porque o que acontece? É uma coisa muito simples, mas que você revive alguns momentos chaves da sua vida. E você revivendo aquilo, você consegue primeiro, ver a situação de uma forma diferente. Tudo aquilo que você achava que talvez fosse culpa de fulano, culpa de cicrano, ou um erro seu mesmo, uma culpa sua, você consegue rever a situação de uma forma diferente. Aí você se vê responsável, é uma diferença enorme, né? Culpado de responsável. E aí você realmente vê um horizonte enorme e que é possível de você dar novos passos diante dessa mesma situação. E aí você consegue acolher melhor as pessoas, perdoar as pessoas e se perdoar também. Isso muda a história de qualquer pessoa, né? A primeira mudança concreta foi a minha liberdade diante daquilo que é a plenitude da minha própria vida. Por exemplo, eu nasci para ser feliz. E isso é uma coisa simples? Mas na prática nem sempre. Né? Porque às vezes a gente até se assusta com a possibilidade de ser feliz, com a possibilidade das coisas darem certo. É como se o normal e o certo fosse as coisas darem errado ou então elas serem muito complicadas, muito difíceis. Isso é mais aceitável. Agora, as coisas darem certo, você se assusta. E aí eu comecei a me ver de uma forma diferente. Tipo, não, peraí, eu nasci para dar certo. Então eu vou dar os passos necessários dentro daquilo que é o meu trabalho, dentro daquilo que é a minha vida afetiva, a minha vida familiar. Eu nasci para dar certo. Então eu quero ver agora todas as coisas dando certo. Isso vai acontecer a vida inteira? É mar de rosa agora? Não, não é. Mas pelo menos você ter essa visão, as coisas acabam sendo mais possíveis. Eu indico demais, se você está em busca de descobrir, na verdade nem isso, né? Nem está em busca de descobrir alguma coisa, mas se você sente aquela necessidade assim, tipo, nossa, eu tô com uma vontade de mudar alguma coisa, mas não sei o que é. Você olha no espelho e tal, acho que eu vou mudar o corte do meu cabelo, ai, tô meio incomodada, acho que eu vou mudar os móveis de lugar, alguma coisa está precisando mudar. Se você não sabe dar nome a essa mudança, faça. Faça, porque é algo interior, são coisas que precisam ser organizadas lá dentro. E essas coisas organizadas, elas abrem um leque tão grande, mas tão grande, que você enxerga a vida de outra forma. E você é muito mais inteira dentro da própria história. Então, se você tem essa sensação, faça. Né? Se você gosta, busca conhecimento interior, conhecimento pessoal, se você quer melhorar em qualquer área da sua vida, faça. Grande beijo a Márcia Ribas, né? Eu conheci ela antes e depois, né? De tudo que mudou na vida dela. É pena você ler esse livro, porque ela fala da situação dela de perder 40 quilos e ela justamente fala sobre isso, sobre essa desordem interior que havia dentro dela, que ela lutou várias vezes perder peso e não conseguiu de forma nenhuma, enquanto ela não se olhou para dentro, né? Para dentro dela. Por isso que ela fala, olhar o avesso, né? Olhar para dentro de si, porque são situações que às vezes a gente, né? Até pessoas mesmo que acompanham agora o Manhã Viva, diz, nossa, eu tento emagrecer, mas eu não consigo, eu não saio do lugar. É aquilo justamente que a senhora estava falando ainda há pouco, né? Que é como se sentisse estacionado na vida, né? É o que ela falou aí para a gente agora. Existem pesquisas tão interessantes, né? Nessa linha do que a gente recebe dos nossos antepassados, nós recebemos muitas coisas boas e coisas que são pesadas mesmo, que não são boas. Mas na Europa foi realizada uma pesquisa com mulheres obesas. E elas, averiguando o histórico da família, descendiam de avós
que tiveram muita fome na época da guerra, né? Elas passaram muita fome. E aí, então, se chegou a uma conclusão de que essa reserva, o engordar demais, estava relacionado com o inconsciente, com o medo de vir a passar fome também, como as avós passaram. Olha que interessante. Nós estamos aqui com a Gersina Capobianco. Ela diz assim, olha, bom dia, descobrindo algumas heranças genéticas negativas, podemos tratar e melhorar? Quando ouvimos dizer, filho de peixe, peixinho é, posso pegar essa frase como verdade? Infelizmente, vemos muitas pessoas dando, muitas vezes, desculpas por erros de antepassado, ao invés de encarar que existe sim um problema, mas que pode ser tratado, doutora. Então, que a gente não pode mais negar que realmente nós recebemos heranças psicológicas. Isso nós não podemos. Agora, e se esconder atrás, né, de uma responsabilidade que é pessoal, de mudar a vida, de mudar situações, também não. Não é? Precisamos olhar aquilo que nós recebemos, trabalhar com aquilo, trabalhar com essa situação, tá? E assumirmos uma nova postura diante da vida. Não se acomodar, eu sou assim porque eu recebi isso lá de trás. Né? De maneira nenhuma. Uma vez que você identifica algo que precisa ser mudado, é seu papel, é seu dever essencial assumir então a sua própria vida, apesar de olhar lá para trás e passar por um processo, sim, né? De uma transformação, de uma vivência liberadora daqueles padrões que estavam, de alguma forma, te capturando, não deixando você com tanta força para fazer as transformações necessárias que a gente precisa ter na vida. Nossa telespectadora diz, eu não quero ser identificada, a gente não vai te identificar, mas ela diz assim, olha, doutora, bom dia. Eu vivo um relacionamento de 9 anos, namoramos 4 anos e no tempo que namorávamos, durante esses 9 anos, a gente vivia sempre terminando. Somos casadas há 7 e já separamos 2 vezes. Vivemos sempre nos colocando defeitos, né? Ambos temos traumas de infância, mas agora temos uma filha de 1 ano e não sei se o melhor para ela é crescer em uma família assim ou se eu devo procurar ajuda. Temos um relacionamento de dependência e não conseguimos sair disso. Preciso de ajuda. A paz do Senhor. Obrigada, querida, pela sua participação. Então, o sistema familiar do casal é o sistema da família de origem. Certamente você deve estar presa, emaranhada, tanto você quanto seu marido. Emaranhados em situações, em problemas, talvez em traumas de família, que estão atuando sobre vocês. Num conflito conjugal, muitas vezes, quem atua são imagens interiores que nós projetamos, como foram os nossos pais, como foram os nossos avós, que situações eles viveram, eles passaram, como que eles resolveram conflitos, tá? E quando o casal muitas vezes se encontra, um projeta no outro aquilo que fez falta, às vezes na infância, né? Às vezes a mulher, ela vai como criança buscando do marido uma posição de pai, ou às vezes o homem vai para a mulher buscando uma mãe e os papéis se mudam, então precisa sim, vocês precisam de ajuda, de terapia, vão buscar ajuda, né? Não se entreguem. Eu penso que em tudo a gente tem que tentar, tem que buscar, tem que sempre estar evoluindo, sempre estar acrescentando, porque na verdade o filho jamais deseja com que os pais se separem. Há mais uma participação aqui também de uma pessoa que não quer ser identificada, a gente te respeita. E aí ela diz assim, olha, doutora, eu sofri muito quando meu marido me revelou que me traía no passado. Fiquei muito mal, mas não fiz nenhum tipo de tratamento psicológico. Passou e melhorei, mas de vez em quando me dói ainda. Será que preciso me consultar no psicólogo? E também já abortei e me dói ainda. Então, querida, você tem matéria suficiente para buscar ajuda, sim. Eu recomendo que você procure um profissional que te ajude a elaborar,
né, essas perdas, porque a traição também é uma perda, é uma quebra de confiança, né? E o aborto improvocado também gera muitas desordens emocionais, psíquicas, muita culpa. E se ainda foi aborto provocado do seu marido, do casal, vocês dois correm o risco, né, de se separarem, porque o aborto provocado no casal tende a separar o casal, porque o amor do casal foi embora, né? Vocês mataram esse fruto do amor. E então vocês precisam, sim, você necessita buscar ajuda adequada. Aliás, todo esse padrão, né, de abortos provocados, muitos abortos provocados, muitas traições, né, de casais, pode ser reflexo de traumas dos nossos antepassados. Existem famílias que trazem um histórico de vários abortos, de mães que abortaram, né? E aí o filho vem, a filha vem e recorre ao mesmo método, ou se não chega a fazer, tem no inconsciente um impulso, né, de rejeitar o filho, rejeitar a gravidez. Aí a criança nasce já com um sentimento de rejeição e isso vai sendo transmitido, gente. Tudo que nós fazemos, tudo que aconteceu não se perde. Ele fica gravado, né, num campo de memória da família, gente. Todas as nossas experiências, tudo que nós estamos vivendo hoje, né, é passivo de ser transmitido. Então, a responsabilidade de nós sabermos viver bem hoje, de nós sabermos lidar, nós conhecermos, nós buscarmos o amor verdadeiro, de sermos amados. Porque é isso que a família, que os membros da família buscam entre si. O amor, amar e ser amado, e ser aceito, né? Todos os vínculos familiares são pautados em cima dessa estrutura. Eu busco o amor, eu busco amar e ser amado, ser aceito, né? Isso é fundamental, é a base do relacionamento. A doutora Roseli preparou com muito carinho também uma dinâmica para a gente entender, né, aquilo que a gente está conversando aqui. Vamos para cá, doutora? Para a gente mostrar para você em casa um pouquinho dessa, né, dessa dinâmica Ela é vivencial. Vivencial. Vamos Ela lá. pode ser em grupo, é onde eu faço os workshops, né, Tá. de vivência terapêutica, que nós nos reunimos em grupo e... Tem a ver com religião? Não. Está ligado a algum tipo de religião? Não, de maneira nenhuma. Esse método prescinde de qualquer tipo de religião. Tá. É um método sistêmico que vem de várias outras escolas de psicologia, tá? Então, na verdade, ele é um arcabouço de vários métodos que a gente acaba aplicando, né? Então, nós fazemos de duas maneiras, tanto a vivencial em grupo, quanto individual no consultório. Nós podemos aplicá-lo, né? E em grupo vão pessoas diferentes que não se conhecem e chega um paciente ou alguns pacientes para colocar uma questão em ordem, querem ver algo do seu sistema e nela que ela não se sente bem. Então, você pode colocar, por exemplo, uma doença que você está enfrentando, um problema de relacionamento familiar, um problema conjugal, um problema com o filho, problema em relação a drogas, um problema para emagrecer. Qualquer questão você pode colocar, né? Problemas relacionados a heranças, muitas pessoas vêm trazendo essas questões, né, de injustiças, e então a gente não vai lidar com as queixas pormenores, e nós queremos o que é que aconteceu, fatos que aconteceram na sua família de origem, né, principalmente aqueles que eu abordei. Tá? Então, o que seriam os traumas, né, os acontecimentos difíceis. E uma vez que é colocado a questão, então eu vou direcionando para que alguns representantes passam a assumir o papel da família daquele paciente que está ali colocando a questão.
Então, ele vai, vou pedir para que ele escolha alguém para representá-lo, alguém para representar o pai, a representar a mãe, por exemplo, representar algum membro da família. E nessa representação, pessoas estranhas que são convocadas a representar, elas passam a sentir, a ter mesmo sintomas, sensações, percepções, pensamentos daquela família que está sendo trabalhada, né? Então, é um campo maravilhoso de trabalho e esse é um campo de informação que a gente fala que é a memória da família, que nós trazemos e aí, nesse momento, nós temos o acesso. Então, através da física quântica, através da epigenética, nós vamos encontrando meios de entender que tipo de fenômeno acontece, ou seja, algo que está velado, algo que está no inconsciente dessa família, vem à tona. A gente descortina qual é a raiz do problema, qual é, de fato, o núcleo que está gerando aquela questão. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma vivência de uma advogada e ela dizia assim... eu me sinto vazia, eu me casei e tive 4 abortos e eu queria tanto ter engravidado e, no entanto, não consegui. Eu me sinto assim muito vazia e uma necessidade de ter filhos e ela não podia mais engravidar devido a um problema de saúde dela. E eu disse para ela, mas você teve filhos? Sim, eu não tive, mas... eu abortei, porque eu perdi, né? Não foi aborto provocado, foram abortos espontâneos. Então, eu pedi para que ela pedisse para os representantes que fizessem, então, como se fossem os filhos abortados dela, né? E isso, assim, quando ela viu aqueles representantes como sendo filhos, fez toda a diferença na vida dela. Ela entendeu, materializou. Aquele momento ela incluiu na alma, incluiu no coração dela esses filhos e ela pôde dar nome a eles, né? E isso fez uma diferença total na vida dela. Uma outra paciente, são várias histórias, né? Porque são mais de 13 anos de trabalho. E uma outra paciente, por exemplo, que tinha compulsão para compras. Ela gastava todo o dinheiro dela em compras. E nós fomos entender por que isso estava acontecendo. Na verdade, quando nós posicionamos a família dela, a gente percebeu ali que o pai havia perdido o primeiro irmão dele, o irmãozinho pequenininho, antes dele, né? E a dor do pai, inconscientemente, ela sumia para ela. Então, para essa dor ser sanada, ela então comprava e não sabia por que comprava, mas ela comprava como compulsão para aliviar a dor. Né? Então, nós trazemos sentimentos que são adotados, sentimentos que não são nossos, mas que pertenceu à nossa família, que pertenceu aos nossos pais, aos nossos avós e que reflete sobre nós até hoje. Tá? A gente... tem uma pessoa também aqui que não quer ser identificada, porque são situações muito pessoais, né, gente? E aí merece, sim, esse cuidado. Essa pessoa vai dizer assim, olha, o que posso fazer para me cuidar dos traumas, doutora Roseli? Tenho dificuldade em relacionamentos, sempre me envolvo de alguma forma com alguém, mesmo estando em um relacionamento sério. Meu problema é o pecado da carne, traição. Não consigo ficar sem me envolver. Olha só, que situação. Olha, querida, isso aí é assim, é um Agora peso é um querido, sistêmico. viu? É um peso sistêmico. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes esses pecados que são recorrentes, vamos usar a linguagem dela, né? Esses pecados que são recorrentes, geralmente estão presentes já na sua família de origem, que você traz de uma forma inconsciente como um peso. E exige até uma reparação. Às vezes, foi um traidor lá do seu sistema, às vezes o seu avô traiu sua avó, por exemplo, e ele foi excluído do sistema. Ele foi deixado, porque aquele que é traído, nós não queremos, nós temos mau julgamento dele, nós não queremos ter contato. Ah, ele fez sofrer minha avó, então ele não merece estar ali. O sistema não perdoa quem exclui. Então, enquanto não houver uma reparação, né, para fazer com que aquele traidor
fosse realmente reconhecido, não, apesar dele ter sido um traidor, apesar dele ter feito o que fez, apesar dele ter sofrido, fazer sofrer a vovó, ele tem o lugar dele, ele não pode ser excluído, porque existem leis no relacionamento familiar que nós precisamos obedecer para que o amor possa chegar de verdade. O amor precisa estar dentro de uma ordem, senão vira desordem, ele não chega. Então, às vezes, essa sua questão pode estar ligada com o antepassado seu, que você precisa incluir, né, no seu coração. Não incluir o pecado, não incluir a traição, isso não, mas incluir a pessoa, né, o ser humano. E aí, esse seu pecado, assim, essa sua inclinação, essa sua tendência a atrair, vai perder a força. Vai perder a força, porque isso a gente já tem visto já nesse método que a gente aplica. Gente, tem tantas participações aqui, viu? Eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigada por estar junto com a gente no programa. Obrigada pela sua audiência aí em casa. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, mas eu vou encaminhar para a doutora e peço a gentileza, né, da senhora responder, porque tem tantas situações pessoais aqui que as pessoas precisam de uma ajuda, uma orientação. Aí tem gente pedindo, por favor, leia o meu. Então, são vários, né? E eu vou também trazer mais uma pessoa que não quer ser identificada. Ela diz assim, ó, leia a minha mensagem, por favor. Ela está precisando de orientação, ela diz que cresceu com vontade de ter muito dinheiro. Porque as pessoas expulsavam meu pai feito um cachorro, ela disse. Então, disse para mim mesma que teria dinheiro, mas hoje me encontro desempregada e com um peso enorme sobre as costas, pois não consegui meu objetivo. Tenho vergonha do que as pessoas pensam a meu respeito, não consigo ter muitos amigos e nem de demonstrar afetos, mesmo ao meu noivo. Minha mãe... Nem o noivo, nem a mãe, ela consegue demonstrar esse afeto somente aos meus sobrinhos pequenos. Então, certamente você necessita de uma ajuda, querida, porque os filhos são leais aos pais. Eles têm uma lealdade genuína à dor dos pais. Se o pai foi humilhado, se o pai não teve um lugar, se o pai ele foi rechaçado, enfim, um filho vai tomar essa dor como honrar, como maneira de honrar esse pai, né? E então ela permanece nessa lealdade que a gente chama uma lealdade invisível e negativa, tá? Mas eu convido a você a ressignificar isso e você, assim, tomar aquilo que de bom seus pais lhe deram e você transformar de uma forma tão boa, tão positiva a sua vida e não ter vergonha de si, como forma de você honrar os seus pais, tá? Porque como que nós demonstramos que amamos os nossos pais? De várias formas, mas uma delas é nos fazendo cada vez mais felizes, porque o que os pais desejam para nós é que nós sejamos felizes. E quando um filho não toma a felicidade, o pai também não se sente bem. Então eu convido a você, querida, tá? De você refletir melhor essa situação do seu pai, não ter vergonha e poder realmente dizer, não, papai, então eu vou fazer o melhor que eu puder com a vida que eu tenho e começa nesse processo de abrir e expandir o seu coração. Tá certo. Olha, eu quero deixar aqui o contato da doutora Roseli, né? Vivência Terapêutica Familiar. Anota aí o telefone, 12 3943 3032 e 99663 4452. Ou também você pode entrar na página www.roselicristina.com.br. Querida, muito obrigada pela sua participação. Que bom, agradeço, né? Viu? Assunto como esse é tão bom a gente falar, porque às vezes as pessoas... Tem muito mais coisas pra gente, nossa... Pois é. Mas o tempo é curto, a gente Mas sabe. eu acho que já deu para dar uma ajuda legal nas pessoas em casa, até para elas entenderem que existem situações na vida que não dá para se virar sozinha, tem que buscar ajuda, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, Deus te abençoe. Beijo para você e até lá, se Deus quiser. Tchau.